Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos continuar o estudo das ligações químicas. Lembrando a todos que na nossa aula anterior nós já fizemos o estudo da ligação iônica, que era estabelecida entre metal com ametal ou hidrogênio. Hoje nós vamos estudar a ligação covalente e a ligação metálica. Muito bem, a ligação covalente ela é estabelecida entre um metal ou hidrogênio com um ametal ou hidrogênio. Lembrando que a estabilidade química de um ametal ou hidrogênio, a tendência que eles possuem para adquirir a estabilidade química é receber elétrons. O hidrogênio ou ametal quer receber elétrons. Por outro lado, o outro ametal ou hidrogênio também quer receber elétrons. Bom, nós temos agora um impasse, né? Como resolver essa situação? Quando nós estudamos a ligação iônica, um metal doava elétrons e o ametal recebia elétrons. E aí a situação era facilmente resolvida, um metal doava e o outro recebia. Mas e agora, como nós vamos resolver esse problema? O ametal ou hidrogênio quer receber elétrons e combina-se com outro ametal ou hidrogênio que também vai receber elétrons. E agora, como nós vamos resolver esse problema? Vamos fazer dois exemplos. Primeiro, vamos combinar um hidrogênio com outro hidrogênio, e aqui eu tenho os elétrons da última camada, representados por esses pontinhos aqui. E vamos fazer um outro exemplo, simultaneamente. Um hidrogênio combinado com um halogênio, cloro, por exemplo, que pertence à família 7A, e tem 7 elétrons na última camada. Muito bem. Quando eu represento os elétrons ao redor dos símbolos, isto está indicando, representando a chamada de fórmula eletrônica ou de Lewis, onde eu represento os elétrons da última camada ao redor dos símbolos. Muito bom, e agora? O hidrogênio quer receber um elétron. O outro hidrogênio também quer receber um elétron simultaneamente. E ninguém pode doar. O que acontece? Eles se aproximam e fazem um chamado de compartilhamento de elétrons. Esse compartilhamento de elétrons faz com que este par de elétrons ele pertença aos dois átomos simultaneamente, tá? O hidrogênio, que por sua vez tinha um elétron, ao compartilhar um par de elétrons, fica com 2. Por outro lado, aqui entre o hidrogênio e o cloro também acontece o mesmo procedimento. Os dois átomos querem receber um elétron e, como ninguém pode doar, então eles se aproximam entre si e fazem o que caracteriza a ligação covalente. Fazem um compartilhamento de elétrons. É o que caracteriza a ligação covalente. Como ninguém pode doar elétrons, então eles se aproximam e fazem o chamado compartilhamento de elétrons. O par de elétrons, eu repito, pertence aos dois átomos simultaneamente. Depois de fazermos o compartilhamento de elétrons, a seguir eu vou fazer a chamada fórmula estrutural. Nessa fórmula estrutural eu vou representar o compartilhamento por um traço. Esse traço ele representa a ligação covalente que acaba indicando o compartilhamento de elétrons. Essa é a chamada fórmula estrutural e, posteriormente, eu vou fazer a conhecida como fórmula molecular.
Nessa fórmula molecular, eu vou indicar o número de átomos que foram compartilhados. Então, por exemplo, na molécula do hidrogênio, né, são 2 átomos que compartilharam elétrons. E esse número 2 indica o número de átomos existentes na fórmula. No segundo caso, o compartilhamento foi feito com um átomo de hidrogênio e um cloro, formando o HCl. Esse resultado final chama-se composto molecular, ou simplesmente pode ser chamado apenas de molécula. Composto molecular é aquele em que a ligação estabelecida entre os átomos é covalente. Composto molecular ou simplesmente molécula. Vamos agora fazer uma comparação das características de um composto molecular comparados, por exemplo, com um composto iônico, que nós vimos na aula da semana passada. Um composto iônico, que é aquele que tinha a presença de um metal, eram sólidos a temperatura ambiente, possuíam alto ponto de fusão e ebulição, não conduziam eletricidade no estado sólido, mas acabavam conduzindo eletricidade em solução aquosa, ou seja, em presença de água ou quando aquecidos até a fusão. Agora, fazendo uma comparação do composto iônico com o molecular, os iônicos eram sólidos. E a molécula, ela, dependendo do caso, ela pode ser sólida, pode ser líquida ou gasosa. A temperatura ambiente, que é de 25 graus Celsius. Um composto iônico é sempre sólido a temperatura ambiente. Já um composto molecular ou molécula pode ser sólida, líquida ou gasosa. É o exemplo da água, né? Nós temos a água, onde os átomos estão ligados entre si por ligação covalente, os átomos de hidrogênio e oxigênio, é claro, né? E eu tenho água no estado sólido, água no estado líquido e água no estado gasoso. Os compostos iônicos, as ligações de força eletrostática de atração entre os íons eram muito fortes e eu precisava de alto ponto de fusão e ebulição. A temperatura é muito elevada para separar os íons. Já comparando a força da ligação covalente com a iônica, a ligação covalente ela é mais fraca em relação à iônica. Por isso, uma molécula ela tem um baixo ponto de fusão e um baixo ponto de ebulição. E outro detalhe, baixo peso molecular. Peso molecular é a massa molecular da molécula, certo? Então, por exemplo, um sal tinha um ponto de fusão, sal de cozinha, o cloreto de sódio, o ponto de fusão era acima de 800 graus Celsius. Já o ponto de fusão da água, por exemplo, vale 0 graus Celsius. Então, esses valores do ponto de fusão e ebulição dos compostos moleculares das moléculas são menores em relação ao composto iônico. E um detalhe que nós vamos usar dentro de alguns instantes, as moléculas possuem um baixo peso molecular. Outra característica de um composto molecular comparado com o iônico, né? O iônico não conduzia eletricidade no estado sólido, mas conduzia eletricidade quando em presença de água ou fundido. Já o composto molecular, ele não conduz eletricidade. Não conduz eletricidade, seja no estado sólido, seja no estado líquido ou gasoso. Certo? Então, agora eu vou mostrar para vocês um resumo dos elementos das famílias dos ametais que farão compartilhamentos de elétrons.
Então vamos fazer esse resumo através dessa pequena tabela que mostrará quantos pares de elétrons um elemento dessas famílias realizará. O hidrogênio, que eu acabei de mostrar como exemplo para vocês, ele tem um elétron e ele vai compartilhar apenas um par de elétrons. Só tem uma possibilidade, ele só tem um elétron, né? Ele só faz uma ligação covalente, portanto. Assim, o mesmo acontece com os halogênios. Os halogênios são os átomos que pertencem à família 7A. Eu peguei aqui o exemplo do cloro, mas poderia ser o flúor, o bromo ou o iodo. Eles possuem 7 elétrons na última camada e para 8 eles compartilham também um par de elétrons. Só tem uma possibilidade de compartilhar elétrons. O oxigênio, por sua vez, ele pertence à família 6A e ele pode compartilhar 2 pares de elétrons. E esses elétrons podem ser compartilhados a partir de uma ligação dupla, uma dupla ligação, ou dependendo do átomo que vai ligar-se ao oxigênio, esse compartilhamento pode ser feito por 2 ligações covalentes simples. Depende dos átomos que ligar-se-ão ao átomo de oxigênio. Se for o nitrogênio da família 5A, 5 para 8, ele vai compartilhar 3 pares de elétrons. Portanto, existem 3 possibilidades para fazer isso. Primeira possibilidade pode ser através de 3 ligações covalentes simples, ou pode ser através de uma ligação covalente dupla e uma ligação simples, ou pode ser o compartilhamento de 3 pares de elétrons por uma ligação covalente tripla. Agora, qual das opções eu vou usar no compartilhamento? Isso vai depender dos átomos que vão se ligar ao nitrogênio. Por último, o carbono da família 4A, ele tem 4 elétrons na última camada. Então ele vai compartilhar 4 pares de elétrons. E existem, portanto, 4 possibilidades para ele fazer isso. Primeira possibilidade, ele pode compartilhar os elétrons através de 4 ligações simples, ou ele pode compartilhar os elétrons através de uma ligação covalente, uma ligação dupla e 2 ligações simples, ou ainda ele pode fazer 2 ligações duplas do lado direito e 2 ligações, uma dupla do lado esquerdo e uma do lado direito, e 4 compartilhamentos, ou por último uma ligação covalente tripla de um lado e uma ligação simples do outro. Qual das opções você vai usar? Depende dos átomos que vão se ligar ao átomo de carbono. Isso é muito prático. Isso vai ajudá-los a resolver vários exercícios como os átomos ligam-se entre si. Bom, agora antes de fazermos alguns exercícios, eu quero fazer aqui uma observação e comparar uma molécula com um conjunto de moléculas. Um conjunto de moléculas são diversas moléculas que vão se ligar entre si. Um número expressivo, da ordem de milhares de moléculas ligadas entre si, formam um conjunto de moléculas que nós chamamos de macromolécula. Uma macromolécula é chamado de composto covalente. Muitas pessoas acabam confundindo o termo composto molecular com composto covalente. Compostos covalentes são diversas moléculas ligadas entre si por ligação covalente entre os átomos. Agora, um composto molecular é uma única molécula, uma somente. Agora, se nós pegarmos um conjunto de diversas moléculas ligadas entre si, diversas quanto? Da ordem de milhares. Vamos pegar 1 milhão de moléculas ligadas entre si,
Aí vai formar uma molécula gigante, conhecida como macromolécula, que é classificada como um composto covalente. Então, compostos covalentes são milhares de moléculas ligadas umas às outras, que faz com que o composto seja classificado como covalente. Já o composto molecular é constituído de uma única molécula. A diferença, para compararmos o composto molecular com um composto covalente, primeiramente, os compostos moleculares, uma única molécula, pode ser sólido, líquido ou gasosa a 25 graus Celsius. Já a macromolécula, pelo altíssimo peso molecular, ela só tem uma opção, ela só pode ser sólida a temperatura ambiente, que é 25 graus Celsius. Enquanto uma molécula tem baixo ponto de fusão, baixo ponto de ebulição e baixo peso molecular, a macromolécula tem altíssimo peso molecular. Consequentemente, tem alto ponto de fusão, tem alto ponto de ebulição, devido ao elevadíssimo peso molecular que o composto apresenta. Aqui no composto molecular é uma molécula. No composto covalente são milhares de moléculas ligadas entre si, formando um composto de alto peso molecular, que por isso tem alto ponto de fusão e ebulição. Enquanto uma molécula não conduz eletricidade, seja no estado sólido, líquido ou gasoso, a macromolécula também não conduz eletricidade, seja no estado sólido, líquido ou gasoso ou em solução aquosa. Exemplos de compostos classificados como covalentes ou macromoléculas. Nós temos, por exemplo, os polímeros. Polímeros são macromoléculas de elevado peso molecular, como, por exemplo, as proteínas, o amido, a celulose, por exemplo, o carbono diamante. O carbono diamante é uma estrutura que apresenta-se com um elevadíssimo número de átomos de carbono ligados entre si, que faz com que ele seja considerado um composto covalente ou uma macromolécula. Então, muito importante, aluno, não confunda. Composto covalente é uma coisa e composto molecular é outra. Composto molecular é uma única molécula, enquanto o composto covalente é constituído de um número expressivo, milhares de moléculas ligadas entre si, ok? Vamos agora fazer um exercício aplicando o conceito da ligação covalente através de uma tabela. Nessa tabela, nós vamos colocar aqui do lado esquerdo a fórmula molecular, do lado direito a fórmula eletrônica de Lewis, a geometria que nós vamos já aplicar o conceito, e a fórmula estrutural a seguir. Sempre consultando as famílias que estão na tabela periódica. O cloro, por exemplo, pertence à família 7A. Então ele tem ao seu redor 7 elétrons, 7 para 8. O cloro vai compartilhar um par de elétrons. Então eu vou deixar esse elétron disposto um do lado do outro para facilitar o compartilhamento. 2, 4, 6, 7. O cloro tem 7 elétrons na última camada. 7 para 8, o que vai acontecer? Eles vão compartilhar um par de elétrons. Assim, cada átomo que tinha 7 elétrons fica estável com 8. Essas moléculas biatômicas, todas moléculas constituídas de 2 átomos, possuem uma geometria
chamada linear. E na sua fórmula estrutural, eu vou colocar no lugar do compartilhamento o traço que caracteriza a ligação covalente, ok? Vamos ver a molécula do oxigênio. O oxigênio pertence à família 6A. E 6 para 8 ele vai compartilhar, portanto, 2 pares de elétrons. Tem duas possibilidades. Ou pode ser através de duas ligações covalentes simples e uma ligação dupla. Qual das duas opções eu vou usar? Bom, como o átomo que vai se ligar ao oxigênio é outro átomo nas mesmas condições, então eu vou usar essa primeira opção aqui, ó. Ou seja, o oxigênio vai compartilhar 2 pares de elétrons entre si. Então eu vou deixar 2 elétrons de um átomo em frente a 2 elétrons do outro, para facilitar o compartilhamento. 2, 4, 6, 2, 4, 6. 6 para 8, o que vai acontecer? Eles compartilham 2 pares de elétrons entre si. E assim, cada átomo que tinha 6 elétrons fica estável com 8. Como eu estava dizendo anteriormente, toda molécula constituída por 2 átomos possui uma geometria chamada linear. E a geometria linear, eu escrevo a molécula em linha. Tá? E cada compartilhamento representado por um traço. Como foram 2 compartilhamentos, 2 traços. E aí está a fórmula do oxigênio molecular. A seguir, vamos representar a fórmula do nitrogênio molecular, N2. N2 significa que existem 2 átomos de nitrogênio ligados entre si. Como eles vão se ligar? Por uma ligação simples, uma dupla, uma ligação tripla. E agora, qual a situação? A situação é essa. O nitrogênio pertence à família 5A. E 5 para 8 ele compartilha 3 pares de elétrons, que pode ser por 3 ligações simples, pode ser por uma dupla, uma simples ou uma ligação tripla. Mas como o átomo ligado ao nitrogênio é outro átomo igual ao nitrogênio, nas mesmas condições, então eu vou escolher essa opção aqui, ó. Cada átomo vai compartilhar 3 pares de elétrons entre si. Eu vou colocar 3 elétrons de um átomo em frente a 3 elétrons do outro. 3, 4, 5. 3, 4, 5. 5, né? Eles compartilham 3 pares de elétrons, ficam com 6, 7 e 8 elétrons. E assim todos ficaram estáveis. Toda molécula constituída por 2 átomos, a sua geometria é sempre linear. E na sua fórmula estrutural, cada compartilhamento de elétrons eu represento por um traço. São 3 compartilhamentos, 3 traços. Essa é a ligação covalente tripla. Agora vamos passar para moléculas triatômicas, ou seja, constituídas de 3 átomos. A molécula do CO2 nesse primeiro exemplo. A molécula do gás carbônico tem um carbono ligado a 2 átomos de oxigênio, sendo que o átomo central desta molécula é o átomo que vai fazer o maior número de compartilhamentos de elétrons. Sempre o átomo central é o que vai fazer o maior número de compartilhamentos. Como o carbono pertence à família 4A, ele vai compartilhar 4 pares de elétrons. E o seu átomo ligante é o oxigênio, vou colocar um do lado esquerdo, outro do lado direito. O oxigênio da família 6A vai compartilhar 2 pares de elétrons, somente 2. Bom, então vamos usar o nosso resumo aqui. O oxigênio vai compartilhar 2 pares de elétrons com o carbono, então eu vou usar essa opção aqui, ó, por uma ligação covalente dupla. O carbono vai compartilhar 4 pares de elétrons, dos quais ele vai compartilhar 2 pares com o oxigênio do lado esquerdo e 2 do lado direito. Então, eu vou pegar essa opção aqui, ó. O carbono fazendo
duas ligações duplas, fazendo 2 compartilhamentos de um lado e 2 compartilhamentos do outro. Assim sendo, eu vou colocar o oxigênio com 2 elétrons ao lado de 2 elétrons do carbono para compartilhar os 2 pares. O oxigênio tem 2, 4, 6. 2, 4, 6. 6 para 8, o oxigênio vai compartilhar 2 pares de elétrons, como eu falei, e do lado direito a mesma coisa. Assim, cada oxigênio que tinha 6 elétrons ficou com 8, e o carbono que tinha 4 elétrons, 4, 5, 6, 7, 8, e todos ficaram estáveis. O átomo de carbono, veja, ele não tem nenhum par de elétrons livres que sobrou, ele usou todos os seus elétrons. Portanto, neste caso, existe somente uma força de repulsão estabelecida entre os 2 átomos de oxigênio. E essa força de repulsão ela é máxima, e essa geometria também é chamada linear. Sendo assim, já que a geometria é linear, eu vou escrever essa molécula em linha. Cada compartilhamento um traço, né? 2 compartilhamentos, 2 traços de um lado e 2 traços do outro. Aí está a molécula do gás carbônico, certo? A molécula da água agora. A água tem o oxigênio agora como átomo central, já que ele compartilha 2 pares de elétrons e ligado a ele 2 hidrogênios, o primeiro do lado esquerdo, o segundo do lado direito. Aqui não temos muitas alternativas a não ser o hidrogênio, que compartilha apenas um par de elétrons, e esse par de elétrons do hidrogênio será realizado o compartilhamento com o oxigênio. O oxigênio tem 2, 4, 6 elétrons. Aí o hidrogênio compartilha um par de elétrons do lado esquerdo, um par de elétrons do lado direito. Cada hidrogênio que tinha 1 ficou com 2 e o oxigênio que tinha 6 ficou com 7, com 8. Agora, e a geometria? Como é que vai ficar? A geometria agora vai depender disso aqui, ó, dos pares de elétrons livres que o oxigênio tem. Esses pares de elétrons, eles exercem uma força de repulsão. Elétrons possuem carga negativa e eles se repelem. E, consequentemente, devido à repulsão dos 2 átomos de oxigênio, os hidrogênios são repelidos pelos pares de elétrons livres, e que faz com que esta molécula da água fique com uma geometria agora chamada de angular. E para a geometria angular, então a molécula vai ficar na fórmula estrutural escrito dessa maneira aqui, ó. Notem, ela já não é mais linear. Quem foi o responsável por deixar essa molécula desta maneira? Aqui os responsáveis, ó, os pares de elétrons livres, que exerceram uma força de repulsão e que empurraram os 2 átomos de hidrogênio, deixando-os com uma geometria chamada angular. A molécula da amônia agora. Nós temos o nitrogênio como o átomo central, que faz o maior número de compartilhamentos, 3 compartilhamentos, já que ele é da família 5A, e o hidrogênio só vai compartilhar um par de elétrons. Muito bem, se o hidrogênio só vai compartilhar um par de elétrons, só existe essa possibilidade, então. Compartilhamento de um par de elétrons com o átomo de nitrogênio que pertence à família 5A, ou seja, ele tem 5 elétrons na última camada. 1, 2, 3, 4, 5. 5 compartilha um par de elétrons, fica com 6. Outro par de elétrons, 7, e mais um par de elétrons total, 8 elétrons, e ele fica estável. E a repulsão, como que fica? Bom, aqui se nós não tivéssemos o par de elétrons livres, somente os 3 átomos de hidrogênio, aí seria uma repulsão dessa forma.
uma repulsão em que os átomos de hidrogênio ficariam dispostos através de um triângulo, mas isso não vai acontecer. Isso não acontece porque existe o par de elétrons livres, que aqui eu vou representar esse par de elétrons livres pela tampa dessa caneta aqui, ó, verdinha. Vamos fazer de contas que essa tampinha de caneta é o par de elétrons livres e ele faz uma repulsão entre os átomos de hidrogênio, fazendo com que a geometria seja chamada de piramidal. A disposição dos átomos de hidrogênio em forma de uma pirâmide. E quem foi o responsável por deixar a molécula com essa geometria em forma de uma pirâmide? Foi o par de elétrons livres. O par de elétrons livres que fez a repulsão entre os átomos de hidrogênio, deixando-os com essa disposição em forma de uma pirâmide. Agora vamos estudar a molécula do gás metano. No gás metano nós temos o átomo de carbono, que é o átomo central, que faz o maior número de ligações covalentes, e ao seu redor 4 hidrogênios, o primeiro à esquerda, o segundo à direita, o terceiro embaixo e o quarto aqui em cima. Como o hidrogênio somente compartilha um par de elétrons, só tem uma possibilidade então, o compartilhamento do carbono com o hidrogênio. Cada hidrogênio somente compartilha um par de elétrons, e o carbono da família 4A compartilha 4 pares de elétrons. Aqui no meu resumo, o carbono fazendo 4 compartilhamentos de elétrons nessa opção. Aqui não tem par de elétrons livres ao redor do carbono, somente os hidrogênios. Então a repulsão dos hidrogênios é tal que a geometria dessa molécula chama-se tetraédrica. E a disposição de uma molécula cuja geometria tetraédrica é feita dessa maneira aqui, ó. Assim, ó, desse jeito aqui, ó. Com os átomos de hidrogênio, é que essa estrutura ela é tridimensional. Mas como o papel que você escreve ele é bidimensional, consequentemente, é assim que eu escrevo uma estrutura tridimensional no plano bidimensional, certo? Essa disposição chama-se tetraédrica. Vamos para o dióxido de enxofre. Bom, aqui no caso nós temos um átomo de enxofre e ao seu redor 2 átomos de oxigênio ligantes, um do lado esquerdo e outro do lado direito. Acontece que todos esses átomos pertencem à mesma família, 6A, 6 elétrons na última camada. Para 8, 6 para 8, eles compartilham 2 pares de elétrons para que ambos fiquem estáveis. Então o que vai acontecer? Aqui do lado esquerdo, esses 2 átomos compartilham os 2 pares de elétrons, fazendo com que eles já adquiram a estabilidade química. Eles já ficaram estáveis, mas o oxigênio da sua direita não ficou estável. E agora, como é que ele vai ficar estável? Se o enxofre não pode mais compartilhar no sentido de, ao compartilhar, ele faz com que o par de elétrons pertença aos 2 átomos e ele conta, né? 6, 7, 8. E agora? Ele não pode fazer mais isso. Só tem uma opção. O oxigênio vai atrair o par de elétrons do átomo central. Ao atrair o par de elétrons do átomo central, sem prejuízo ao átomo central, porque ele não vai perder o par de elétrons, ele vai ser só atraído. Isso é o que nós chamamos de ligação covalente dativa. E na ligação dativa, esse par de elétrons que pertencia ao enxofre agora pertence simultaneamente ao oxigênio. Deixa eu aproximar aqui e mostrar a diferença
para vocês da ligação covalente normal à esquerda, ligação covalente dativa à direita. A ligação covalente normal, o par de elétrons à esquerda tem um elétron que veio do oxigênio e um elétron que veio do enxofre, mas esse par pertence aos dois átomos simultaneamente. A covalente dativa é um par de elétrons que veio somente de um átomo, no caso do enxofre, mas que pertence simultaneamente aos dois átomos, ok? Muito bom. E a geometria? O átomo de enxofre tem algum par de elétron livre que ele não usou? Sim, aqui em cima ó, tem um par de elétron livre. Então esse par de elétron vai fazer isso aqui, ó, uma repulsão entre os dois átomos de oxigênio. Digamos que o par de elétrons seja representado por essa borracha aqui, ó, tá? E a borracha que representa o par de elétron livre faz isso aqui, ó, a repulsão entre os dois átomos de oxigênio, fazendo com que a geometria desta molécula seja angular. Já que a geometria é angular, então eu vou escrever a fórmula estrutural conforme a geometria. E sempre dando ênfase, destacando o par de elétrons livre aqui, ó, o responsável pela fórmula estrutural abaixo. No trióxido de enxofre, nós temos o enxofre ligado a 3 átomos de oxigênio, esquerda, à direita e mais um aqui embaixo. Agora, os dois átomos do lado esquerdo são os primeiros que compartilham 2 pares de elétrons entre si. Ao fazerem isso, os dois átomos acabam adquirindo a estabilidade dos gases nobres e acabam ficando estáveis com 8 elétrons. Se eles já ficaram estáveis, e os outros átomos, como é que eles ficam agora? Só tem uma opção. Quando o elemento central já ficou estável e os outros átomos ligados a ele querem ficar estáveis, só existe essa opção aqui, ó. Eles atraem o par de elétrons do átomo central, formando a ligação covalente dativa. Nessa molécula do trióxido de enxofre, o átomo central não tem mais pares de elétrons livres, ele usou todos. Portanto, só existe a repulsão dos átomos ligantes, dos 3 átomos de oxigênio, e a disposição desses átomos faz com que a molécula fique com essa disposição, ó, em forma de um triângulo, geometria triangular, que também, além do nome triangular, pode ser chamada de trigonal planar ou trigonal plana. Devido a essa geometria, eu vou escrever a molécula disposta desta maneira, conforme a disposição triangular, com as ligações dativa e aqui a ligação covalente dupla. Ok? E por último, nós vamos estudar a molécula do ozônio neste momento. São 3 átomos de oxigênio, dos quais um é o central e 2 átomos ligantes. Os 2 átomos do lado esquerdo compartilham 2 pares de elétrons entre si, pertencem à mesma família, né? E nesse compartilhamento eles acabam ficando estáveis, com um total de 8 elétrons. Quando um átomo já fica estável e o outro átomo precisa de 2 elétrons, só tem uma opção. Quando o átomo central ficou estável e o outro precisa de 2 elétrons, só essa opção, ligação covalente dativa. E mesmo assim, depois das ligações, o átomo central ainda tem um par de elétron livre sobrando, e esse par de elétron livre, que aqui está representado por essa borracha, faz isso aqui, ó, a repulsão entre os 2 átomos de oxigênio,
fazendo com que a geometria da molécula seja do tipo angular. E é assim que eu vou escrever a sua fórmula estrutural de acordo com a geometria. E deixando em destaque o par de elétron livre, que foi o responsável para que a molécula ficasse desta maneira. Certo? Então aqui está um exemplo de uma aplicação da ligação covalente. A ligação covalente ela é estabelecida entre um ametal que quer receber elétron com um ametal que quer receber elétron. Como ninguém pode doar elétrons, então eles fazem um compartilhamento de elétrons. E esse compartilhamento de elétrons dependerá do número de elétrons da última camada que cada átomo possui. Agora nós vamos finalizar essa aula já falando para vocês do significado da ligação metálica. É claro que a própria palavra já sugere que a ligação metálica ela é estabelecida entre um metal com um metal. Vou escrever aqui, ó. Ligação estabelecida entre metal com outro metal. Puxa vida, antes nós tínhamos a metal que queria receber elétrons com o metal que queria doar ligação iônica. Há poucos instantes atrás, nós vimos a ligação entre um ametal com um ametal, os dois queriam receber, ninguém doava, então eles compartilhavam. E agora a ligação metálica ocorre de que maneira? Com metal com metal. Aqui eu peguei o exemplo de um cristal metálico, por exemplo, a ligação entre os átomos de sódio, por exemplo. E nessa ligação, nesse cristal metálico, que é o nome dessa estrutura aqui, isso aqui chama-se cristal metálico. E nesse cristal metálico, nós temos nos vértices o metal, que aqui no caso é o sódio, mas pode ser qualquer um outro metal, ferro, ouro, cobre, zinco, etc. E nesse caso, como eu vou justificar a ligação entre o metal de um vértice com o metal do outro? Da seguinte maneira, é que o metal ele tem uma tendência de doar elétrons, portanto, o metal ele é por si um elemento eletropositivo. E um elemento eletropositivo ele tem os elétrons da sua última camada ligeiramente soltos ao redor do átomo, representados aqui por esses pontinhos vermelhos. Esses pontinhos aí são denominados de nuvem de elétrons, nuvem eletrônica, ou simplesmente conhecidos como mar de elétrons. Os elétrons da última camada que estão ligeiramente soltos e nas quais os metais estão inseridos nesse mar de elétrons. Então, o que justifica a atração de um metal de um vértice ao metal do outro são os prótons do núcleo de um metal, que atraem os elétrons da última camada do átomo vizinho. Esta interação é o que nós chamamos de ligação metálica, estabelecida entre metais. A ligação metálica que se estabelece entre metais apresentam algumas características, das quais eu vou destacar. Primeira característica, que os metais eles são sólidos a temperatura ambiente. Exceto o mercúrio, que é líquido, todos os outros metais são sólidos. Esta ligação entre um metal com outro metal, se estabelece através do núcleo, dos prótons que existem no núcleo de um átomo, que atraem os elétrons da eletrosfera do átomo vizinho, é uma interação muito forte, difícil de romper. Preciso de muita energia para separá-los. Por esse motivo, um composto metálico possui alto ponto de fusão e alto ponto de ebulição.
E os metais são considerados dúcteis, que é uma propriedade que o metal tem de se transformar em fios. E também são considerados maleáveis, que é uma propriedade que o metal possui de ser transformado em lâminas. Dúcteis são maleáveis. Uma característica que os metais possuem são eletropositivos, ou caráter metálico, cuja tendência que os metais possuem é não de atrair elétrons, mas de doar elétrons. Doar elétrons. E uma propriedade que é uma das mais importantes para os metais, vai até ganhar um destaque aqui, ó. Os metais, devido ao par de elétrons livres que esses metais possuem, permite a eles conduzir eletricidade no estado sólido. Conduzem eletricidade no estado sólido. Observem que os compostos iônicos não conduziam eletricidade no estado sólido, somente em água e fundidos, enquanto os compostos moleculares, não conduziam eletricidade nem no sólido, nem em presença de água. Os compostos metálicos conduzem eletricidade no estado sólido devido ao mar de elétrons livres, a esses elétrons aqui, ó, tá? Esses elétrons livres nos quais os metais estão inseridos, que são os responsáveis para que os mesmos conduzam eletricidade no estado sólido. E existem ligações entre metais diferentes que constituem as chamadas ligas metálicas. Ligas metálicas são associações entre metais diferentes com a propriedade, para conferir uma propriedade especial que um metal sozinho não tem. Algumas ligas metálicas muito importantes, que é bom o aluno tomar conhecimento, que normalmente aparecem nos vestibulares. Eu vou fazer aqui uma citação. Por exemplo, nós temos o ouro 18 quilates, que é uma mistura de ouro, prata e cobre, diferentemente do ouro 24 quilates, que é puro. O ouro 18 quilates é mistura de ouro, prata e cobre. Nós temos também o bronze, que é uma liga metálica, uma associação entre, por exemplo, cobre com estanho. Latão é uma associação entre cobre com zinco. Amálgama é uma associação que ocorre se for o amálgama utilizado na odontologia, é uma mistura de mercúrio com prata. Se for a amálgama utilizado na atividade dos garimpos, é uma mistura de mercúrio com ouro. Antigamente se utilizava o amálgama na restauração da cárie dentária. Hoje se utilizam essas resinas, né? Mas antigamente era comum. E o ouro eles adicionam nas areias auríferas para ele ligar-se ao ouro por ligação metálica e assim removê-lo da mistura, que posteriormente vai ser retirado por aquecimento com a sua evaporação. Outras ligas importantes, por exemplo, o aço. O aço é uma liga metálica de ferro com carbono.
Existem alguns aços especiais, como por exemplo, o aço inoxidável, o inox, né? Que é uma associação de ferro com carbono. O inox é caracterizado pela presença do cromo e do níquel. Existe também o aço dos trilhos dos trens, que é uma associação entre ferro-carbono, que é o aço, mais o manganês. A lata de acondicionar alimentos é uma liga metálica de ferro com revestimento de estanho. Existe também o chamado de ferro galvanizado. O ferro galvanizado, né, é uma associação de ferro com revestimento de zinco. E existem muitas outras ligas metálicas, mas eu gostaria de fazer um destaque especial para essas aqui, que costumam aparecer com frequência em alguns vestibulares e que é necessário que o aluno saiba. Por favor, peço a atenção de todos e memorizem os constituintes dessas ligas metálicas. Recapitulando, a ligação metálica é estabelecida entre metal com metal. Eles são sólidos a temperatura ambiente. A ligação metálica faz com que a força de atração entre os átomos seja muito grande, logo ele tem alto ponto de fusão e ebulição. Os metais têm a propriedade de se transformar em fios e lâminas, são dúcteis e maleáveis, são eletropositivos e uma propriedade importantíssima que caracteriza os metais, devido à presença dos elétrons livres nos quais os metais estão inseridos, eles conduzem eletricidade no estado sólido. Então, na aula de hoje, nós vimos a ligação covalente e a metálica, complementando as ligações iônicas que foram vistas na aula da semana passada. O meu muito obrigado a todos pela presença. Até a próxima semana.